Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Estamos hoje fazendo um vídeo. Esse vídeo a gente pretende não ficar muito extenso nas conversas aqui. Eu estou aqui com a PEC Fernanda. Ela vai estar falando um pouquinho a segunda parte do vídeo. Você pode estar dividindo para assistir esse vídeo, sendo o primeiro momento a utilização dos materiais digitais, o acesso ao material digital, e a segunda parte, a utilização pedagógica. Ela vai fazer um tutorial aqui mostrando qual é o conteúdo desse material e como utilizá-lo em sala de aula, com algumas sugestões aí. Então, você pode estar vendo em dois momentos esse vídeo. A primeira parte, que é como acessar, e o segundo momento, como você utilizar esse material em sala de aula. É isso, Fernanda? É isso mesmo, Carlos. Olá para todo mundo, eu sou a Fernanda, PEC de Ciências da Natureza, aqui da DE de Suzano. E nessa segunda parte, embora eu vá utilizar como exemplo material de ciências, eu vou falar sobre a estrutura e vai servir para todo mundo, né, independente do componente, entender qual que é a estrutura da aula que o secretário está nos propondo. E é isso aí. Obrigado, Fernanda, pela parceria. E é isso aí, pessoal. Então, por que está essa tela Diário Escolar Digital? Porque é um dos lugares que você pode estar encontrando o material. Um dos acessos é por aqui, na própria Secretaria Escolar Digital. Mas antes disso, temos um tutorial aqui fornecido pela própria Secretaria. Eu vou percorrer e depois nós vamos, na prática, fazer esse exercício. A Fernanda está me guiando aí. Qualquer novidade, Fernanda, você abre seu microfone aí, interage comigo, porque a gente vai estar verificando aí o acesso. Então, no repositório, no material de acesso, no tutorial, eles falam aqui, ó, por onde a gente vai estar encontrando. Então, você pode estar acessando aqui esse site, repositório.educacau.sp.gov.br. Inclusive, este material vai estar disponível aqui no descritivo do vídeo. Ele dá link, ó, tá vendo aqui? Esse mãozão aqui, ele dá link para você. Então, você clicando nele, ele vai estar aparecendo para você em repositório. Na guia, aqui na Secretaria Escolar Digital, ó, pelo material que eles indicam, deveria ter uma guia materiais digitais, ó, diário de classe e materiais digitais. Mas eu estou com o meu diário aberto, ó. Por enquanto não está ativo, mas eu vou estar mostrando uma outra forma de você estar chegando aí nesse material. Então, aqui pelo tutorial, ó, teria essa guia, mas ó, eu estou aqui conectado, logado aqui na minha conta de professor. Mas vamos lá. Então, tá aqui, repositório do Cacau. Então, você vai estar clicando. Você vai ter essa tela, sou servidor ou não sou da rede. No nosso caso aqui, sou servidor. Clique aqui, ó, você vai acessar. Vai abrir este login, que é o seu RGSP, e a sua senha, que é a mesma senha que você utiliza aí na Secretaria Escolar Digital. Então, feito o login, você vai estar aqui no centro de mídias e aí você vai poder ter acesso aos materiais digitais. É claro que você precisa fazer alguns filtros. Então, você vai ter o material digital ou você vai ter os vídeos, né? Então, no caso aqui, aquelas apresentações, os PPTs ou PDF mostrado lá pelo secretário, você vai estar conseguindo localizar aqui em materiais digitais. Você coloca o ano letivo, coloca o tipo de ensino, segmento, né? Se você está no fundamental, se você está no ensino médio, a série ano, coloca o bimestre, lembrando, um ponto de atenção aqui no bimestre, procure colocar segundo bimestre, primeiro bimestre não foi disponibilizado, eles começaram a contar isso a partir do segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre não adianta buscar também, porque não tem nada, eu já fiz uma busca, mas aí você pode tentar, vai que até a edição e esse vídeo estar publicado, pode ser que apareça, mas por enquanto nós estamos gravando aqui no dia 2 do mês 5, ó, tá aqui dia 2 do mês 5, aqui no período da manhã, nós estamos em maio, gravando no período da manhã. Pode ser que até esse vídeo está circulando, pode ser que já tenha outros bimestres aí. Coloco lá, então, segmento, ensino, série, ano, a disciplina, ó, componente curricular, está aqui matemática, e aí você vem em pesquisar. Bom, feita a pesquisa,
você vai ter disponível aí, então, os materiais, seja ele em PDF, se você quiser aquela tela como essa que eu estou usando aqui, está em PDF, ela tem uma entrega, uma visualização muito boa, você pode ampliar, você pode diminuir, principalmente quando você está utilizando as Smart TV em sala de aula, você tem uma entrega bacana com esse formato aqui em PDF, tá bom? Ou você pode estar utilizando ele para edição, que é o famoso PPT, não é? O PowerPoint aí que você pode estar fazendo download, você pode estar suprimindo algumas telas ou adicionando algumas telas e links na hora da utilização desse material. Lembram disso, né? Então, esse material ele não está engessado, você pode fazer a modificação dele de acordo com aquilo, com o seu trabalho, com aquilo que você acha necessário fazer alteração. Então, são os dois formatos que você vai encontrar aqui. E você tem uma guia aqui, ó, para você avaliar o material também. É importante essa guia, porque quando você estiver utilizando o material, se você não gostou, ou se você achou que pode ser modificado, ou alterado, ou editado, ou reconfigurado aí pela secretaria, é bacana você participar aí dessa pesquisa, desta avaliação de material, até para poder fazer uma devolutiva, não é? Para aqueles que nos forneceram. Então, olha, foi bacana, não precisou mexer nada, está de acordo, ou poderia ter tido esse incremento aqui. Então, tem uma avaliação de material digital, você preenche e você ainda pode escrever aqui, ó, e você envia isso para eles. Então, é bacana se você puder participar dessa pesquisa, eu acho interessante também. Então, após concluir a avaliação, o status do botão irá mudar para avaliado. Então, você utilizou, você avaliou, você fez uma devolutiva lá para a secretaria, é importante até para ajudar aí nas novas entregas de material, tá bom? Fez esse envio, então, esse é um tutorial bem rápido aí. Agora a gente vai na prática. Eu vou estar mostrando para vocês isso daí, ó. Estou logado aqui já, então, enquanto Secretaria Escolar Digital, na minha conta de professor. Então, eu venho aqui rapidamente no centro de mídias. Vocês viram que aqui deveria ter materiais digitais, ó. E pelo acesso rápido, também já digitei, ó, materiais digitais. Geralmente a gente digita aqui, ele busca, ó. Não buscou, não achou nada. Meu Deus, entra em desespero? Não. Você vem aqui no centro de mídias, ó, clicou o centro de mídias, ele vai estar abrindo para você, então, aí, os materiais digitais. Então, clicou o centro de mídias, ele vai estar abrindo essa tela, ó. E aí, lembra? Sou servidor, acesse aqui. Ó, sou servidor, acesse aqui. Você vai colocar lá o seu login e senha, que é o seu RG, colocou ali o seu RG, e a sua senha, que é a mesma da Secretaria Escolar Digital. Colocou a senha, aguarda mais alguns minutinhos, acesse o sistema, ele vai carregar para você. Olha aí, apareceu de novo aquela tela lá do tutorial. Então, seja bem-vindo. Então, você vai ter já o ano letivo, aí você tem que fazer os filtros, né? Ó, ensino médio ou o ensino fundamental, ou os anos finais. Está aqui, ó. Ensino médio, cliquei. Série ano, eu vou colocar o terceiro ano, que é a maioria das turmas que eu tenho atribuídas aqui. Ó, primeiro, segundo, terceiro, lembrando, primeiro bimestre, não vai ter nada, não vamos perder tempo no vídeo aqui. Coloquei segundo bimestre, minha disciplina é língua portuguesa, e eu vou em pesquisar. Pesquisou, olha que rápido, já carregou aqui. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Isso tudo para segundo bimestre. E aí eu posso estar utilizando tanto no PDF, como naquela apresentação em PPT, que eu posso fazer a alteração. Eu vou abrir rapidamente aqui, porque eu já vou estar encerrando. O objetivo era esse, de mostrar o material para vocês. Olha que bonitinho aqui. Então, aqui eu já tenho a apresentação em PDF, tá vendo? A facilidade do PDF, ó, porque eu posso aqui estar ampliando, posso dando um zoom, 150%, 200%, ó. Minha aula vai estar fazendo o percurso por aqui, ou eu posso estar vindo naquele outro formato que é o de apresentação. Se eu aparecer aqui no formato de apresentação, ó, vou voltar aqui rapidamente, no formato de apresentação. Aí, olha aqui, já fez download também.
no formato de apresentação, está abrindo agora o material, só que agora ele é editável, ó, tá vendo? Eu vou habilitar a edição aqui, então ele já está em forma de PPT, e aqui eu posso estar, ó, alterando, apagando, adicionando, colocando um link de vídeo, colocando um outro tipo de material que eu queira ampliar aí para minha utilização em sala de aula. Viram que fácil? Então, fica essa dica. Eu vou estar encerrando a minha participação por aqui. Volte o vídeo quantas vezes você precisar. Coloque aí no descritivo do vídeo, nos comentários do vídeo, se isso foi útil para você, se deu certo, se tem alguma outra ideia, alguma outra utilização que você enxergou aí. E minha parte é essa. Fernanda, vou passar para você agora. Agora a Fernanda vai estar trabalhando a utilização propriamente deste material. Então, ela tem aqui algumas apresentações e também vai ficar no descritivo aí para utilização. Fernanda, eu já vou passar a palavra, só um minutinho aqui para a gente trocar de tela. Então, pessoal, como o Carlos comentou, né, na entrada, ou aliás, onde vocês vão encontrar o material, eu vou fazer uma breve retomada, porque eu vou falar de alguns a respeito de algum material do BI também. Então, aqui retomando, né, ferramentas de sistema, então eu tenho aqui uma outra forma de entrar, né, quem quiser acessar pelo Centro de Mídias Web, vai na barrinha aqui de cima, aqui, ó, no globinho. Esse globinho, ele dá acesso ao repositório. A primeira barra que aparece, né? Vocês clicam, é o repositório, e aí vai entrar naquela primeira página que o Carlos falou para vocês, que é onde entra como servidor ou como estudante, e o resto segue igual. E para acessar o material, pensando na prova paulista, eu vou aí nessa primeira setinha, que está em turmas, vai aparecer a turma de vocês, vai clicar em qualquer uma das turmas que tenha feito a prova, e lá vão aparecer as atividades, né? Seguindo o que está escrito aí. Todas as tarefas expiradas, eu vou na flechinha visualizar. Vai aparecer a prova com as questões e o gabarito preenchido, né, das questões corretas. Então, eu posso. Então, aí é só uma síntese de como eu acesso o sistema, tanto para o material, quanto para a prova paulista, para o gabarito. Próxima, por favor. Pelo BI, eu tenho uma outra forma de acessar. Então, eu vou ali em cima, entrei, prova paulista, né? Entrei com login e senha de vocês, prova paulista, e aí eu vou ali na primeira setinha, que tem ali conteúdo. No conteúdo vão aparecer três colunas, na verdade. A primeira é a porcentagem de acertos, a segunda vem com o descritivo, o conteúdo que aquela questão se refere, e o terceiro vai ter o link da questão. Porém, nem todas foram colocadas ainda o link de como essa questão aparece na prova, né? Mas as que tiverem o desenho do link, é só clicar que vai aparecer. Qual que é a diferença desse daí, de como aparece no BI, para o centro de mídias? O centro de mídias aparece a prova completa com o gabarito. Só que eu não consigo visualizar qual conteúdo ou qual habilidade está envolvida. E nem a porcentagem de estudantes que acertaram ou não relacionada àquela habilidade específica. Já no BI, eu acesso por conteúdo, no caso vai estar aí como descritores, né, que eu posso vincular as habilidades, e aí eu posso ir lá na que tem a porcentagem mais baixa, trabalhar aquele conteúdo e ver em qual questão ele apareceu. Né? Aí segue para observação dos resultados, que aí eu posso acessar ali por turma, no caso, e aí eu vou saber da minha turma qual a porcentagem de acerto deles no geral. E aí eu posso fazer um filtro por componente ou por turma somente. Né? Aí tem a evolução deles, então eu tirei ali, né, o RA, o nome de aluno, quando eu acesso por turma, aí vai aparecer o nome dos estudantes e aí vai ter a evolução deles
verdinho, positivo, vermelhinho, negativo, ou seja, a porcentagem de acertos foi menor do que as avaliações anteriores, que no caso a avaliação anterior que nós tivemos foi o simulado. Daí o material didático, onde encontrar, eu não vou voltar nisso, né? Nós temos 2 materiais didáticos, que segue tanto o que a gente já conhece, que é o currículo paulista da EFAP, quanto o material digital. Aí está o endereçozinho, né? Por onde encontrar, que foi a primeira parte do vídeo. Então, aqui nós chegamos na sequência lógica do material didático digital postado lá no Centro de Mídias. Essa compilação, ela está de acordo com o que foi falado na live do secretário. Então, segue ali o material aula a aula, formulado para uma aula de 45 minutos. Embora ele esteja pautado no currículo paulista, ele não está exatamente igual. Até porque quando a gente chega lá no final e olhar a bibliografia, ele vai ter algumas coisinhas diferentes, não vai estar lá só currículo paulista. O currículo paulista, que está lá no site da EFAP, ele vem organizado na forma de uma sequência didática. E aí o professor vai vendo como que aquela sala, que os estudantes de determinada turma vão avançando. E aí ele vai avançando nos exercícios e no que é proposto lá. Enquanto que o material digital, cada um que a gente clica lá, sequência de slides que se abrem, é para o começo, meio e fim de uma aula de 45 minutos. Cada aula está dividida em apresentação, reflexão inicial, que vai mobilizar o estudante para a prática diante daquilo que está sendo apresentado, proposto para aquela aula, a conceituação, um exemplo de aplicação de conceito, que é um exercício, depois mais exercícios. Então, a diferença do exemplo para o exercício é que o exemplo é um exercício que o professor resolve junto, e o exercício são mais aplicações dessa prática em contextos diversificados, em que o aluno vai ter um tempo para responder. Correção dos exercícios e a reflexão final sobre o que foi aprendido nessa aula. Então, aí, né, onde nós encontramos esse material digital e ali cada aula. Observem que aqui para a aula de ciências, né, o meu recorte está só até a aula 4, mas tem mais. Alguns componentes estão realmente só até a aula 4. Segundo a live, né, foi explicado que ali não estão postadas ainda todas as aulas do bimestre. Então, o professor que abriu tudo e ficou preocupado que não tinha tudo que tem no bimestre, pode ser que ele ainda seja colocado. Alguns componentes têm mais, outros menos, mas ainda não está finalizado o conteúdo do segundo bimestre. Então, iniciando aqui, o que nós temos? Né? A primeira aula de ciências para o segundo bimestre, ele aparece aí, o que está em destaque, como nivelamento 1. Tem o nivelamento 1 e o nivelamento 2. Eles são como uma retomada do que aconteceu no bimestre passado. Por isso, ele não inicia da aula diretamente, mas do nivelamento. Olhando aqui no nivelamento, né, a primeira parte do nivelamento 1, eu fiz algumas marcações para vocês. Como foi falado também, esse material pode ser baixado e editado. Então, é prova que a gente consegue editar ele, porque aqui o meu material, vocês vão reparar que não está igualzinho. Então, na nuvenzinha, tem ali onde ele aparece no caderno do professor, onde aparece no caderno do aluno, para a gente entender a correspondência do material digital com o material da EFAP, caderno do professor e caderno do aluno. E aí, o que tem de retomada, vocês vão ver que está no início do primeiro bimestre, falando sobre o que um cientista faz. E aí, a gente segue para a primeira aula, propriamente dita, do segundo bimestre de ciências do 6º ano. O material desse secretário, ele segue mais com ênfase no conteúdo, mas não quer dizer que as habilidades não estejam lá. Tanto é que, estudando essa primeira aula, eu consegui
encontrar a que habilidade ela se refere, que está lá no segundo bimestre do material da EFAP. E aí, para a gente entender melhor, eu a coloquei aqui. Então, a habilidade ali do 6º ano, que fala sobre as células. Então, o primeiro slide, né, da aula, ele segue ali a apresentação. Então, a todo momento, eu vou mostrar para vocês o que tem no slide do material digital, qual a referência dele com o que foi falado na live e qual a correspondência dele com o material da EFAP. Então, como apresentação, que é a organização do material, tem ali o conteúdo, o que vai ser apresentado, e tem os objetivos. Reflexão inicial. E aí tem uma coisa interessante aqui. No material do caderno do professor e no caderno do aluno, aparece essa reflexão inicial. Tem lá a proposta de um texto também. Esse texto que aparece aqui não é o mesmo. Porém, lendo o texto, ele é levado às mesmas reflexões. Só que esse texto já é com um conteúdo, já é com uma referência mais atualizada, falando sobre referências sobre inteligência artificial. A gente vai ser conduzido, ou vamos conduzir os estudantes às mesmas reflexões, que é o quê? Quais as características básicas de um ser vivo. Então, embora o texto seja outro, ele nos conduz à mesma reflexão. Ainda na reflexão inicial, né, aparece a mesma questão, aí eles colocaram uma imagem, mas aparece a mesma questão que tem no caderno do professor e no caderno do aluno, conforme páginas. Ainda na reflexão inicial, segue ali algumas questões, algumas observações que vão nortear e vão fazer com que o estudante comece a pensar no que está sendo proposto. O estudo de campo também, para a gente identificar ali, seguindo 2 listas, né? Então, a todo momento, se a gente pensar lá na habilidade que foi colocada, o estudante vem fazendo exatamente esse paralelo, olhando situações, tanto o texto, quanto a imagem, quanto as questões de orientação ali. Para quê? Para diferenciar o que é vivo do que não é vivo, né? Do que é não vivo, melhor dizendo. A mesma coisa que segue o caderno do professor e do aluno do material do currículo lá da EFAP. Conceituação. Então, tem ali, lembrando também da habilidade que envolvia a apresentação da imagem de uma célula e seus componentes, que os estudantes vão ter que ir se familiarizando. Aqui tem a conceituação do que é célula e da teoria celular, que vai seguir mais adiante, onde está isso no caderno do professor e no caderno do aluno. Ainda continuamos na conceituação, que aí vem conduzindo, né, do que é uma célula, como ela cresce, desenvolve, nutrição, reprodução. Né? Aqui a gente retoma por iniciozinho da aula, lá por que veio aquela reflexão inicial. E aqui segue o conceito, o que é um ser vivo, o que é um não vivo, onde eles estão no meio ambiente. Né? Quais são os fatores bióticos e abióticos, ou seja, vivo e não vivo. E aí segue na conceituação. O foco no conteúdo continua na conceituação. Agora nós temos outras imagens. Essas imagens se referem a como o vivo e o não vivo, ou seja, o biótico e o abiótico, eles se interrelacionam. A gente inicia na prática do conceito. Então, aqui, continuando as relações, né? Como que a gente ali tem, observe a imagem ao lado e escolha uma das relações entre os fatores bióticos e abióticos e escreva um parágrafo. Então, o aluno vai refletir, né? E agora ele vai colocar por escrito essa reflexão e esse entendimento que ele teve a partir do conceito e da reflexão inicial. Aplicando, então a gente segue para os exercícios em contextos diversos. Então, relembrando lá, né?
a toda a aula de 45 minutos, ela vinha em uma lógica, daquela listagem que eu coloquei. Como que ela aparece aqui? Como que essa lógica, ela está aqui implícita nesse material? Então, são esses momentos que estão destacados. Aqui eu tenho os exercícios, o tempo que o aluno tem, que é proposto para o aluno desenvolver, né? O professor faz a correção com ele, e aí, com eles, né, com os alunos da sala, e aí eu venho para a reflexão final. O que nós aprendemos hoje? É uma retomada do que o professor colocou na reflexão inicial, que é para aguçar o tema, para que os alunos tenham curiosidade, segue na conceituação, explicando, né, de modo pedagógico o que aparece, o exemplo, os exercícios, correção, e agora a retomada do que foi visto nessa aula a partir da reflexão final. E aí retoma também o texto inicial. As referências, que aí, como eu falei para vocês, nem todas as referências, aí vem slide a slide, nem todas as referências é só o material do currículo, porque ele foi atualizado, foram pegos exemplos mais atuais. Ainda a continuação da referência, né? Aí a mesma coisa. E aí o que eu quero só fazer mais um comentário com vocês é que a sequência didática do material da IFAP, ele é mais longo do que o que é proposto aqui no material digital. Então, nada impede que o professor faça essas adaptações, né? Que ele coloque um material dentro do outro. Então, se no material da IFAP tem lá um link para uma música, para um jogo digital, que o professor insira nessa aula se ele achar que é conveniente, ou use ela do modo que está, ou faça aí as edições que ele achar necessário. E é isso. Eu espero que o material tenha sido bem explicado, né? Como eu falei no início, apesar de ter sido utilizado o componente de ciências, porque é a minha especialidade aqui dentro da diretoria, ele serve para qualquer componente, porque o objetivo desse momento é explicar como acessar o conteúdo que está no material digital, o material que está na IFAP, como eles convergem, como há essa possibilidade de edição e qual é a lógica pedagógica do material digital. E aí é isso, eu finalizo por aqui. Muito obrigada.